Cá Entre Nós. Oferecimento Senac, o melhor caminho para o mundo do trabalho. Olá, sejam todos muito bem-vindos à RCTV, Rede Correio de Televisão. E no programa de hoje, eu converso com o Dr. Augusto de Almeida Júnior sobre os benefícios e os riscos da cirurgia bariátrica. A gente não pode deixar de falar em cirurgia da obesidade sem falar em equipe multidisciplinar. E quando chega a primeira consulta para mim, eu olho para o paciente e digo, nós temos que fazer um casamento diferente do que você vai fazer com alguém. É um casamento civil, com efeito religioso, sem direito a divórcio. É no quadro Se Cuide. E no Parada Obrigatória, Germano Romero convida você para mais um passeio pelos encantos da Corte d'Azur. Pois é, Rose. Hoje daremos sequência à série Corte d'Azur, segunda parte. Não saia daí que o Parada Obrigatória volta já. O Cá Entre Nós está só começando e a partir de agora, eu e você, juntinhos na RCTV. Espera por mim, volto já já. Para chegar fácil ao mundo do trabalho, o seu caminho tem que ter educação profissional de qualidade. Uma extensa programação de cursos presenciais e à distância, da formação inicial ao nível superior, com certificação nacional. No seu caminho, tem que ter Senac, a maior rede de educação profissional do país. E o Cá Entre Nós está de volta. A cirurgia bariátrica, que para muitos é uma oportunidade de renascer, é também o começo de uma outra luta. E é sobre esse avanço em benefício da obesidade que eu converso com o Dr. Augusto de Almeida Júnior. É no quadro Se Cuide. Veja. Trazida para o Brasil no fim da década de 70, a cirurgia bariátrica começou a ser realizada em maior escala a partir de 2000. Hoje, o país só perde para os Estados Unidos. E para falar sobre os benefícios e os riscos dessa decisão de peso, ele, que é um dos pioneiros desse procedimento na Paraíba, Dr. Augusto de Almeida Júnior. Seja muito bem-vindo ao Cá Entre Nós. Muito obrigado por estar aqui conosco. Hoje a gente praticamente no início dessa nova jornada da RCTV, que eu parabenizo já ao Sistema Correio e a você por estar comandando esse programa tão bom, sempre você comandou. Eu que tenho a honra de me entrevistar. Só quero explicar a você que está em casa que o Dr. Augusto de Almeida Júnior é muito conhecido como Guga Almeida, e é assim que eu vou tratar. Guga, recentemente o Ministério da Saúde divulgou uma pesquisa que mais da metade da população brasileira está obesa. Além dessa obesidade mórbida ou obesidade grave, quais outros indicativos para se submeter a uma redução de estômago? Bom, a gente vai falar um pouquinho dessa pesquisa que saiu, certo, que assanhou um pouco o Ministério da Saúde. Porque um dos maiores problemas que existe no mundo hoje é a obesidade. Ela causa outras doenças. Ela concentra a obesidade e causa outras doenças. Para se calcular a obesidade e o tamanho e o grau de obesidade, se usa ainda o chamado índice de massa corporal. Índice de massa corporal é uma equação onde você divide o peso pela altura ao quadrado e esse resultado vai dar um número. Esse número, quando varia entre 25 e 30, que é a questão do Brasil, o Brasil está acima de 25, ou seja, é considerado sobrepeso.
e é um grau de obesidade. O saudável é abaixo de 25. E o indesejável também é que esteja abaixo de 17, porque aí a pessoa chama-se caquexia, que é a pessoa muito magra e que também tem outros problemas. Então acima de 30 vem a obesidade grau 1. Essa aí, eu digo sempre que é um obeso que merece tratamento, que tem repercussão da obesidade, mas que a cirurgia ela não entra ainda aí. Então entre 30 e 35, a cirurgia ela não entra. Vai em nenhuma para os situação. tratamentos alternativos, Alternativos, né? E às vezes o balão, que a gente vai falar um pouco mais lá na na frente. frente, vai falar assim. Aí vem o quê? Quando está indicada a cirurgia da obesidade? A cirurgia da obesidade ela é indicada principalmente no fator índice de massa corporal acima de 35, com pelo menos hoje, isso foi modificado, antes eram 2, hoje pelo menos um problema de saúde relacionado a essa obesidade. Por exemplo, hipertensão arterial, diabetes, que é muito falado, o problema da diabetes. Enfim, seja qualquer um, apneia do sono, artropatias graves, essas osteoartrites, artropatias, enfim, patologias que sejam pioradas ou ocasionadas pela obesidade. Então, são situações que você, quando for operar, você vai saber que ela vai ou equilibrar ou regredir. E acima de 40, que é o grau da obesidade grau 3, que também é chamado de obesidade mórbida. Esse nome é meio pesado, feio. Né? Pesado, assim. Mas a questão é o seguinte, ele tem que chamar atenção. Ele é pesado, mas ele retrata, ele né? retrata uma realidade e retrata também o quê? Que você chegou num ponto que você tem que se cuidar mesmo. Porque senão você vai acabar. Analisa. Eu conheço muita gente, você também, e a gente vai procurar pessoas obesos mórbidos acima de 80 anos, você não encontra. Por quê? Porque já se foram. Por que se foram? Pela obesidade. Por a obesidade definitivamente mata. Mata e é o maior casal. Doenças coronarianas. Se a gente for falar aqui sobre as doenças causadas pela obesidade, a gente vai passar o ano inteiro. A gente marca outro programa, porque eu quero falar de cirurgia bariátrica também. Essa intervenção, ela é feita de várias técnicas. E vamos tentar falar um pouquinho dela, de cada uma delas para o pessoal de casa. Como, por exemplo, o balão do estômago, que é colocado através da endoscopia. Como é, por que é e para quem é? O balão intragástrico, esse balão que você tanto se fala, não é um procedimento cirúrgico, como se você vai abrir, nada. É feito por endoscopia, como você falou agora. Parabéns, viu, Rose? Você está dominando o assunto como eu nunca vi. Obrigada, tive que ler muito. Bom, então o balão intragástrico, ele é um dispositivo que você vai colocar, todo procedimento que lida com a obesidade de forma invasiva, ele tem 2 princípios. Um é diminuir ou restringir a cavidade gástrica, a câmara gástrica. E o outro é desabsorção do intestino. Se baseia mais ou menos nesses dois pilares. Então o balão não deixa de ser um procedimento restritivo, colocado por via endoscópica, que foi idealizado para pacientes super obesos que não tinham naquele momento condição de cirurgia. Então você colocava o balão, o paciente perdia peso e depois você levava ele para a cirurgia. As condições clínicas desses pacientes eram tão desfavoráveis que você não tinha condições de operar ele naquele momento. Então, colocava um balão, preparava ele como espada de longa duração. Ele tem um tempo de validade. Ele tem um tempo de validade. Você bota por tantos meses, aí é obrigado a tirar. É obrigado a tirar. Mas aí aconteceu um fato interessante. Na nossa legislação, e quase que no mundo inteiro, nós só podemos operar acima de 35. IMC acima de 35. E aí tem uma grande fatia de gente com obesidade grau 1, que é o IMC entre 30 e 35, que você não tem a autorização do Ministério da Saúde, da Sociedade Mundial de Cirurgia da Obesidade, de realizar procedimento cirúrgico invasivo, ou seja, abrir ou fazer por vídeo laparoscopia, ou seja. Então, essa fatia hoje é quem mastiga mais o balão. Então são pessoas que não chegaram na obesidade severa, que é a obesidade grau 2, com IMC acima de 35, e que estão obesas, estão hipertensas,
estão com uma resistência insulínica, né? problema de circulação, edema nos membros inferiores, e elas precisam ser tratadas, elas não podem ser operadas. Então você tenta reeducá-la com o balão. A banda gástrica Certo. é a operação restritiva mais simples e utilizada para perder peso. A banda gástrica, Desse tratamento alternativo também. a banda gástrica já é diferente, ela já é um procedimento cirúrgico. Eu digo sempre que não é tão simples, porque ele é cirúrgico. Ao contrário do balão. Ao contrário do balão, que é endoscópico. Os riscos aí eles vão aumentando um pouquinho. Que foi muito utilizado logo no início da cirurgia bariátrica, quando passou para ser vídeo. Então estava vendo como é que se agredia menos esse aparelho abdominal, que é a videocirurgia, e colocar o balão, colocar a banda gástrica. Só que o que aconteceu é o seguinte: a banda gástrica também como o balão, ela é restritiva. A banda é um dispositivo de silicone que você coloca lá e que amarra o estômago. Só que o que? As pessoas que colocaram banda, em sua grande maioria, não tiveram bons resultados em termos de perda de peso, e muitas vezes essa banda, como um corpo estranho, ela rolou pelo estômago, perfurou o estômago. Então hoje se coloca em situações excepcionais. Certo. Banda gástrica hoje em situações Não é uma raríssimas. indicação, né? É muito Como... difícil. Hoje basta dizer que a gente nunca colocou. Bom, gente, eu vou para um rápido intervalo, mas você não sai daí, porque no segundo bloco você vai saber sobre o bypass gástrico, considerado o padrão de ouro da cirurgia bariátrica, entre outros assuntos. Eu volto já já. Para chegar fácil ao mundo do trabalho, o seu caminho tem que ter educação profissional de qualidade. Uma extensa programação de cursos presenciais e à distância, da formação inicial ao nível superior, com certificação nacional. No seu caminho, tem que ter SENAC, a maior rede de educação profissional do país. O Vem Entre Nós está de volta e no quadro Se Cuide, eu continuo conversando com o Dr. Augusto de Almeida Júnior. Guga, no primeiro bloco a gente falou do balão do estômago, da banda gástrica. Agora eu gostaria que você falasse sobre o bypass, que é considerado como o padrão de ouro da cirurgia bariátrica. Bom, impressionante, eu vou elogiar novamente como você está afiada no assunto. Eu acho que Estudei, viu? Você estudou mesmo. O bypass gástrico, a cirurgia da obesidade, ela é algo que não é novo, ela vem de 1950. Isso foi a cirurgia da obesidade, ela teve uma evolução muito interessante. Ela até Mason, que foi o chamado pai da cirurgia bariátrica, era um americano, até ele se batia muito, se tentava muito, se tinha poucos resultados. A partir de que Mason conseguiu desenvolver uma cirurgia que restringisse a cavidade gástrica, aí ela teve vez e ela estourou no mundo. E no Brasil estourou realmente na década, estourou mesmo de massificação no início Do ano 2000, né? do ano 2000. Só te interrompendo, que veio exatamente alguns planos de saúde, que começou, Isso. né, poder custeando a cirurgia, e o próprio SUS, que também, não Também. em larga escala, mas também tem lá o seu... Tem sua parcela. Sua parcela. Então veio o seguinte, aconteceu um fato. Dentro dos Estados Unidos, o problema da obesidade ela vinha assolando por conta dos hábitos alimentares do americano. Que até hoje ainda são preocupantes. E que infelizmente a gente importou. É. A gente gosta de imitar coisas ruins É. e importamos os hábitos alimentares dele. Então começou a onda de obesidade mesmo precisando de cirurgia. E o americano teve que pesquisar. Coincidentemente, duas pessoas, alguns locais no mundo também desenvolveram técnicas formidáveis, mas o que ficou foi o bypass. E o que é o bypass exatamente? E foi desenvolvido por praticamente 2 cirurgiões que não são americanos, mas são radicados. Um camaronês lá na costa oeste
Dr. Fobe e Dr. Capella na Costa Leste, que ele é colombiano. Então é interessante que não são americanos originários. Que deu o nome Fobe de Capella, né? O nome da cirurgia é Fobe Capella, a originária, também chamada mais larga escala hoje o bypass gástrico. Bom, o que é ele? Ele foi uma cirurgia muito bem pensada. Ele viu que o seguinte, que a cirurgia que só restringia a câmara gástrica, ela era interessante, mas ela não perdia tanto peso. E lá do passado, as cirurgias que eles absorviam muito, essas cirurgias que inclusive às vezes são divulgadas em emissoras de televisão, que não são, preste atenção, isso é muito importante, tem muita... Eu quero que você fale olhando para a câmera. Tem muita coisa hoje que tem que ter cuidado. O obeso, ele é fascinado para perder peso. Então tem que ter muito cuidado com as ofertas milagrosas. Com cirurgias que você pode comer tudo e não vai ter nada. Você pode comer um churrasco no outro 10 dias da pessoa. Isso não existe. Nós temos para tudo se tem uma regra. Uma regra. Então isso não existe. Então, tem pessoas operando contra o Conselho Federal de Medicina, proibidas, mas continuam operando. Isso não é uma operação, isso é um crime, né? Realizando cirurgias proibidas. Isso é crime. Isso é crime. Então o bypass gástrico foi uma cirurgia desenvolvida por esses dois e que 98% do mundo faz. Então, e depois que ela foi feita também, realizada por videolaparoscopia, que aí ficou mais, aí foi que ela foi mais difundida, até porque hoje é obrigado. Todo plano de saúde é obrigado a fazer a cirurgia por videolaparoscopia, a partir do dia 1º de janeiro desse ano. Ah, que bom. Então, não tem mais história se o plano dá direito só aberta ou por vídeo. Todos são obrigados. Você comprova a indicação, que o médico comprova a indicação, né? Então ela pegou lá no passado a cirurgia desabsortiva, que desabsorvia muito grande, de forma muito grande escala, o intestino, e pegou a cirurgia atual da restrição do estômago. Então ela fez a cirurgia mista. Ela desabsorveu um pouco. Técnicas, né? Exatamente, ela desabsorveu um pouco do intestino, bem menos do que era feito, e restringiu bastante a câmara gástrica. E essa cirurgia deu um resultado a curto, médio e longo prazo, porque é uma cirurgia já utilizada há mais de 20 anos. E os resultados são bem conhecidos. E quando se faz as coisas direitinho, bons resultados. Quando não se faz, o resultado fica variável. Guga, em que procedimento, por exemplo, da redução do estômago é considerado de médio a alto risco? Só os superobesos ou em que circunstância? Olha, quanto mais obeso, mais provavelmente o paciente tem mais risco. Por quê? Quanto mais obeso, normalmente ele já é mais hipertenso. Ele é mais, se ele é diabético, a diabetes dele é agravada, osteoartrite, os problemas circulatórios, problema de formação de trombos por embolia pulmonar. A técnica cirúrgica se torna mais difícil no superobeso. Então, tudo se torna mais difícil. Então, quanto mais obeso e com mais comorbidades, o paciente tem mais risco de complicar. E aí eu queria perguntar o seguinte. E a idade? A idade. Falando de idade, a partir de que 18 anos é a data que se pode começar a se pensar na cirurgia bariátrica? Em via de regra, sim. Mas, toda vez que você, às vezes, tem situações, pacientes adolescentes ou já na pré-adolescência, super obesos que precisam de cirurgia. Então, são casos extremos? São casos extremos. Você abre o protocolo e vai analisar bem direitinho para ver o encaixe daquele paciente. E também na idade mais avançada, algumas situações. Em todas as duas situações eu já operei com bons resultados. Mas dá trabalho de você preparar, porque você tem que abrir um protocolo muito... Mas dá resultado. Dá resultado. Mas não é isso que a gente quer. A gente quer que tenha outros caminhos para o paciente adolescente. Além de recuperar a autoestima, quais outros aspectos, por exemplo, podem ser significativamente melhorados com a cirurgia bariátrica? Todas as comorbidades, todas as doenças associadas. A autoestima, essa daí ela é natural. Muitas vezes alguém procura até a gente, primeiro porque a autoestima está lá embaixo. Mas isso aí nós colocamos isso como um segundo plano. Porque nós estamos querendo cuidar naquele momento da doença ou obesidade. E a autoestima eu considero como a autoestima baixa como uma doença. Sem dúvida. Mas a gente tem que colocar doenças... A parte mais orgânica. Orgânica. Então, claro, melhora a hipertensão
O diabetes O também, né? O diabetes, ele praticamente... O diabetes não tem cura, a doença não tem cura. Ela tem controle. Ela tem tratamento. Tratamento, tem controle. Então você controla, você é diabetes controlado. Então você vai ter glicemia normal, com insulina, com glicemia normal. E às vezes, muitas vezes, alguém que toma insulina diminui a carga ou faz a abolição dela, ou deixa de tomar algum medicamento oral. Enfim, controla. Melhora os problemas circulatórios. Melhora os problemas circulatórios. De tudo, não é? Então, e a autoestima também. Bom, gente, vocês acabaram de saber os benefícios da cirurgia bariátrica. Mas também existem os riscos. E isso você vai saber no bloco a seguir. Então não sai daí, voltamos já já. Para chegar fácil ao mundo do trabalho, o seu caminho tem que ter educação profissional de qualidade. Uma extensa programação de cursos presenciais e à distância, da formação inicial ao nível superior, com certificação nacional. No seu caminho, tem que ter SENAC, a maior rede de educação profissional do país. O Cá Entre Nós está de volta e eu continuo conversando com o Dr. Augusto de Almeida Júnior, cirurgião do aparelho digestivo, sobre o tema bariátrica. No segundo bloco, nós falamos dos benefícios. Agora vamos falar dos riscos, que também não são poucos. Por exemplo, casos relatados de pessoas que trocam a compulsão de comida por bebida, um índice altíssimo de pessoas que ficam alcoólatras após bariátrica, voltar a engordar, um número expressivo também. Eu li uma pesquisa do Dr. Arthur Garrido, preocupado nesse sentido, surtos de loucuras, agressividade, depressão, drogas, compulsão por sexo, compras, distúrbio de imagem, tentativas de suicídio e até a morte. Guga, como se preparar para evitar esses riscos físicos e emocionais? Bom, a gente não pode deixar de falar em cirurgia da obesidade sem falar em equipe multidisciplinar. E quando chega a primeira consulta para mim, eu olho para o paciente e digo: nós temos que fazer um casamento diferente do que você vai fazer com alguém. É um casamento civil, com efeito religioso, sem direito a divórcio. É um casamento muito forte, não só comigo, mas com o grupo que vai lhe acompanhar. A história da equipe multidisciplinar é algo fundamental. Eu digo sempre, não pode ser uma cirurgia entre um cirurgião e um paciente. É uma cirurgia que envolve, nós somos 12 pessoas no nosso grupo. Psicóloga, nutricionista, fisioterapeuta, é o gastro clínico, a equipe cirúrgica, até enfermagem de apoio nós temos. Por quê? Porque todo mundo sabe qual é a sua função. E você falou um ponto muito interessante. As pessoas que não fazem o acompanhamento ou que não foram preparadas são essas que mais sofrem esses efeitos. Por quê? Porque elas saem da linha, elas deixam de vir no consultório. Há uma resistência, Guga, ao atendimento psicológico pré e pós-operatório? Há um índice preocupante de resistência do paciente? Veja bem, uma coisa é você mandar, busca ali uma declaração para eu colocar no meu plano de saúde, no seu plano de saúde, da importância do psicólogo ou de que você está bem. Ele passa no psicólogo, faz uma consulta, com o psicólogo diz que está bem, traz. Isso aí para mim não é uma preparação de uma cirurgia. Nós temos psicóloga no nosso grupo, comanda essa parte, e ela nos diz quando aquele paciente tem condições ou não de cirurgia. Mesmo assim, às vezes nós nos enganamos. Ele prepara tudo pra gente, como se tudo tivesse tudo muito bem. O desejo nos engana. Mas hoje poucos me pegam. Porque a gente sabe, eu digo assim, até enfadonho o tanto que o paciente tem que rodar. Para dar tempo até de desistir da cirurgia. Dá tempo de refletir se é aquilo mesmo que a pessoa quer. Ter consciência, né? Ter consciência. Agora, se você vai trocar o medicamento para pressão, medicamento para diabetes e outras coisas mais, por ter uma boa saúde, voltar a tomar um complexo vitamínico que a americana toma todo dia, diariamente, e de pelo menos 3 vezes por ano estar aqui conosco, eu acho que isso aí é o caminho. Eu não peço muito. O primeiro ano, é claro, a gente tem que seguir, tá todo mundo em lua de mel, tá todo mundo junto, mas depois
a longo prazo. Pessoas que eu Até fiz há 5 10 anos, anos. não é? Até 5 anos eu é digo sempre, razoável. para sempre. Para sempre. Para sempre. É aí nos 5 anos que acho que está tudo em ordem, que E desaparece, e aí pensa que está tudo em ordem, desaparece, E volta. e aí vai. Como a autoestima elevou-se, então vem aquela história, se sentir, gostar de beber, dar mais valor e entrar no eixo de futilidades, e aí entra no eixo de vícios, de querer beber, de querer se sentir e buscar no passado, buscar o que? O tempo perdido. E a comida também é vício. O vício de comer, essa história da compulsão, a troca do vício, ela é um fato. E isso tem que o psicólogo acompanhar para ver se não está tendo algum distúrbio. Quando o paciente está aqui conosco, ele diz, eu estou tendo acontecendo isso, conversa conosco, e a gente diz, olha, tu vai procurar, porque o problema está aí, a gente tem que trabalhar a tua cabeça um pouquinho. A parte hormonal e a parte da redução e a parte dos desvios, está tudo em ordem. O problema está só aqui. Inclusive porque o pensamento passa a ser obrigado a sofrer um processo de transformação. Claro. Porque ele tem que acompanhar aquela mudança corpórea, vamos colocar assim, não é? E a cabeça tem que estar pronta para lidar com o novo e para o novo para sempre. Claro. Ou seja, ele tem o apoio psicológico é fundamental, porque ele vai ter que pensar como magro, viver como magro, né? A palavra excesso acabou do momento que ele decidiu fazer uma cirurgia bariátrica. Então, esse excesso não ficou só no peso, só não sai o peso, tem que sair todos os outros excessos, é mais ou menos isso. É mais ou menos isso. A parte das restrições, das absorções, a parte hormonal da cirurgia é tudo feita por nós. Agora a parte aqui, ela tem que ser feita cuidadosamente, pré-operatório e durante e pós, e digo sempre, e digo para sempre. Para você estar acompanhando na hora que você estiver angustiado, procurar lá, o psicólogo está trabalhando contigo nisso aí. Tem muita gente boa já preparada nessa área, só específico. A pessoa está bem servida dessa equipe multidisciplinar que acompanha nós temos no grupo, nós trabalhamos, às vezes algum paciente diz eu não vou, estou me adaptando com isso, bom, infelizmente a gente só opera trabalhando dessa forma, porque eis que manda o mundo, nós não estamos inovando nada, nós estamos seguindo o que manda o mundo. Então, se o mundo diz que tem que ser dessa forma, nós temos que seguir. É verdade. Guga, quais os riscos, por exemplo, de uma gestação após a cirurgia bariátrica? Bom, eu digo sempre, espera um ano. Espera um ano, que é o ano do emagrecimento, que é quando você perde aproximadamente 40% do peso total. Depois de um ano, tem que ter muito cuidado. Tem que ter muito cuidado até no emagrecimento. Eu já vi pessoas que engravidou logo depois da cirurgia. E aí a gente tem que fazer o pré-natal também. E não é uma bom maternidade assistida, pelo médico também. E outra coisa, mas aí é ruim porque ela interfere na perda de peso. Eu digo assim, depois de um ano e pouco, engravida. E aí é interessante que a pessoa fica muito mais fértil. A obesidade é uma das grandes causas de infertilidade. Então o que a gente vê é pessoas que não tinham condições de engravidar, não só do sexo masculino como do feminino. Engravidar, evidentemente, não do sexo masculino, mas de fecundar, até para manter um relacionamento, uma relação mais... no homem também importa muito, né? Está falando aí a questão da mulher, mas é verdade. A cirurgia bariátrica é irreversível? Não. O bypass gástrico, ele é uma cirurgia só de desvios. Diminuição da câmara gástrica, separação da maior parte do estômago, desvio do intestino, mas ela não tira peça, ela não tira segmento. Então é uma cirurgia totalmente reversível, apesar de que a gente nunca vê alguém que queira reverter. Salvo situações, por exemplo, 6, 7 anos depois a pessoa desenvolveu um câncer de útero por algum outro motivo, e aí está emagrecendo, você vai desfazer alguma coisa para tentar ver se... Mas são situações extremamente difíceis. Outro ponto que se fala muito da cirurgia bariátrica é o excesso de pele pós-cirurgia. A cirurgia plástica é um caminho inevitável? Eu digo sempre, aos pacientes que fazem exercício, a plástica, se ela não for inevitável, é pelo menos bem reduzida. Então, há muita diferença de quem faz atividade física pós-cirurgia. Quem faz vai precisar de alguns retoques. Quem não faz... Isso aliado a uma boa alimentação. Aliado a uma boa alimentação. A cirurgia plástica, normalmente, a gente libera com 1 ano e meio. 1 ano e 4 meses, 1 ano e 5 meses, quando a gente sentiu que o paciente estabilizou.
Agora, quem faz exercício tem uma diferença muito grande para quem não faz. Eu toco muito nesse assunto. Além da necessidade de emagrecer, que pontos você destaca como mais importantes para quem deseja se submeter a uma cirurgia bariátrica? Bom, é querer. Querer e ser respeitado no querer. Ter certeza do que quer e do que precisa. Isso aí é um fato principal. Então, a pessoa, quando quer fazer esse procedimento e que precisa, eu acho que ninguém pode interferir. Você tem que comunicar a seus familiares e de que você vai realizar aquilo ali e tem que o quê? Aquelas pessoas lhe ajudar como a gente está ajudando, de um lado vocês ajudam. É muito diferente quando chega aqui uma pessoa que quer se operar e o cônjuge não quer. Ou o pai ou a mãe com medo que a pessoa morra. Familiar, conflitos. Né? Então é muito diferente quando você chega aqui já com o apoio de todos. Por isso que aí eu digo assim, há o cuidador, que são as pessoas de casa, e nós que vamos cuidar. Então ele está no meio daquilo ali. Então todo esse conjunto daria um bom resultado. Fundamental também o atendimento pré-operatório, o atendimento do psicologista. Eu digo assim, o psicólogo ele é uma pessoa com uma importância. Hoje a nossa psicóloga, a doutora Cléia, ela faz uma dinâmica. Toda semana faz dinâmica com pessoas que foram operadas, com pessoas que vão ser operadas. Então ali fica todo mundo à vontade para discutir os pontos positivos, negativos, uma forma de encontrar. Então a preparação psicológica é muito importante. Eu sempre admirei muito. Não passo por cima desse ponto, sabe? De jeito nenhum. Se não fizer as coisas direitinho, eu breco a cirurgia. Bom, 20 anos de vida, Paraíba comemora 20 anos de vida de cirurgia e 10 anos de cirurgia bariátrica. Que avaliação você faz dessa década, né, desse avanço em benefício da obesidade? E se você acha que a cirurgia bariátrica está, de certa forma, banalizada? Não. Realmente é uma coisa interessante em relação a essas datas, porque o ano de 2012, em 92, nós praticamente estávamos chegando aqui quando a cirurgia bariátrica estava começando, a videolaparoscopia estava começando no Brasil. E nós trouxemos para aqui, para João Pessoa, e na época extremamente criticados, porque estava fazendo um método e que todo mundo achava que era um desconhecido, né, Rose? Eu acho que tudo que é desconhecido traz uma certa... E há 10 anos atrás, também, no dia 4 de agora, nós fizemos 10 anos de cirurgia bariátrica aqui em João Pessoa. A cirurgia laparoscópica, porque foi a grande revolução da cirurgia moderna. E a cirurgia bariátrica está fundamentada. Ela é fundamentada, ela é uma cirurgia hoje não pode ser banalizada nunca. Aliás, nenhum procedimento cirúrgico não pode ser banalizado. Mas ela hoje é fundamentada, ela é bem programada, ela é bem organizada e você tem que continuar cada vez tentando ser mais organizado. Não é deixar que é mais uma, não. É menos uma. Eu quero te agradecer demais a ter aceito o nosso convite. Eu sei que é um assunto, uma cirurgia de alta complexidade e o assunto é muito extenso. Lamentavelmente, um programa só não dá, mas eu espero que tenha conseguido aqui tirar o máximo possível das suas dúvidas. Agradecendo a Dr. Augusto de Almeida Júnior, um dos cirurgiões mais conceituados do aparelho digestivo da Paraíba. Muito obrigada e o Cá Entre Nós estará sempre à sua disposição. Rose, muito obrigado a você por ter explanar de forma tão simples. Eu acho que você foi muito técnica. Parabéns à tua preparação e estou à disposição para que a gente continue a debater esse assunto que é muito palpitante. Muito obrigado. Deus te abençoe na sua jornada. Obrigado a você. E eu vou para um rápido intervalo, mas não sai daí, porque a seguir tem parada obrigatória. Espera por mim, volto já já.
E o Cá Entre Nós está de volta. E no Parada Obrigatória de hoje, Germano Romero convida você para mais uma viagem fascinante pelos encantos da Corte d'Azur. E o que é melhor, sem sair do sofá. É com você, Germano. Olá, Rose. Olá, pessoal de casa. Continuando a nossa série Côte d'Azur, a dica para quem vai à Riviera Francesa, sem dúvida, é se hospedar na cidade de Nice. Além de ter uma infinidade de opções de hotel e também restaurantes excelentes, a posição de Nice é privilegiada porque você tem de um lado e de outro várias cidades que você pode explorar, né? Cidades históricas, cidades belíssimas, né? De um lado você tem... Foi o que a gente fez. Um dia a gente foi para Mônaco e do outro dia a gente foi para Cannes. E os arredores que vocês vão ver pontuados nessas filmagens. Hoje a gente vai mostrar o nosso passeio que foi para o lado de Mônaco, onde a gente se deleitou com não só com a cidade, o bairro Monte Carlo, que é conhecido pelos cassinos, pela elegância. O passeio de Nice para Mônaco pode ser feito de carro, você aluga sem o menor problema. Aliás, o aeroporto de Nice já é bastante fácil, de fácil acesso, ele é praticamente no centro da cidade, fica numas pistas dentro do mar, e você pega o carro com maior facilidade e estando em Nice você faz esses passeios, como a gente comentou. Dessa série, o de hoje, a gente vai ver justamente essa cidade, Mônaco. Vocês já devem ter ouvido falar muito sobre ela, que é um reduto de celebridades, de atores e atrizes, gente que gosta de jogar. É uma cidade limpa, organizada, requintada. Eu diria capital da elegância. E para turistas também simples como nós, nada melhor do que fazer essa visita, até porque lá você pode desfrutar daquela região do cassino, tem o comércio, tem os bares, restaurantes, e que você pode degustar aquelas delícias francesas e ao mesmo tempo, digamos, xeretar o que está acontecendo ao redor de Monte Carlo. E no caminho você encontra as paisagens mais belíssimas, porque a estrada é cheia de curvas, né, por cima de montanhas, e você vai vendo toda o Mediterrâneo ali embaixo, com construções deslumbrantes, paisagens surpreendentes a cada vez que você faz a curva, e tudo isso a gente vai ver nessa segunda série da Riviera Francesa. Não obstante essas curvas de Mônaco nos lembrem o acidente da princesa Grace Kelly, a paisagem é deslumbrante. Pegar um carro e sair sem pressa, parando e fotografando, é uma opção muito bacana. Cuidado com as curvas, sempre devagar, mas atento para a paisagem deslumbrante da Costa Azul. Outra dica para quem está na Côte d'Azur, principalmente em Nice, que é a cidade bem central, tem Cannes de um lado, Mônaco do outro, é pegar o carro e sair passeando pela orla magnífica dessa costa brilhante de luz e vir a Mônaco, Monte Carlo. Vocês vão ver uma cidade super elegante. Hoje é um dia de sol, né? As pessoas estão mais à vontade, mas a cidade é muito bem cuidada, muito requintada. Estamos aqui na Praça do Cassino, o famoso cassino de Monte Carlo, onde você tem do lado um shopping, do outro lado o cassino, vários bares e restaurantes, pontos, jardins. É uma cidade bastante elegante, bonita de se ver. Monte Carlo, Mônaco. Para terminar o dia numa cidade como Nice, não há melhor opção do que vir curtir a gastronomia mediterrânea aqui nessas avenidas paralelas à Promenade des Anglais, que é a principal avenida da beira-mar aqui da cidade. E o cardápio bastante variado. Você encontra salmões fresquinhos, lagostas, frutos do mar, massas, todo tipo de culinária que você imagina é possível aqui nesse restaurante. Muito bem frequentados, muita tranquilidade, música ao vivo em algumas esquinas e uma ambiência, esse clima do Mediterrâneo, muito agradável aqui na cidade de Nice à noite. É uma festa, realmente. Espero que vocês tenham gostado. Na semana que vem a gente encerra a terceira parte da série Côte d'Azur.
Obrigada, Germano, com mais um show de exclusividade no quadro Parada Obrigatória. E a gente se vê semana que vem. E agora, aquele momento em que Deus fala ao seu coração através da nossa mensagem bíblica. À sombra de tuas palavras descansa minha alma. No rio de tuas promessas libero a fé. Tu és soberano nos céus e poderoso na terra. O único Deus em quem confia meu ser. E o Cá Entre Nós vai ficando por aqui. E aproveito para mandar um parabéns especial para Paula Gentil, diretora comercial das TVs Correio e RCTV, que muda de idade na próxima quinta-feira, dia 17. Obrigada pelo carinho da sua audiência e a gente se vê na próxima terça-feira, às 22 horas, aqui na RCTV, uma TV feita do seu jeito e pra você. Até a semana que vem, se Deus quiser. Tchauzinho! Cá Entre Nós. Oferecimento Senac, o melhor caminho para o mundo do trabalho.